Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu ou está querendo entrar nesse universo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada mega especial. Temos um mega convidado hoje aqui, eu já apresento para vocês. Só que antes de apresentá-lo, eu queria convidar todo mundo aí, não deixe de assinar aqui o canal para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixe de seguir a gente também nas redes social, porque além de Instagram, Facebook, TikTok, porque além desse conteúdo grande, esse conteúdo maior que você está assistindo aqui agora, a gente também faz alguns cortes deles, que vai muito bem aí também, a galera adora, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, poeta e ficcionista, é autor dos livros de poema Digitais do Caos, lançado pela Edith em 2016, Aurora de Cedro, pela Sete Letras em 2019, A Palavra e Seu Deserto, pela Chloe em 2023, e A Quinta Estação, está em São Paulo para lançar amanhã. Vou mostrar já a carinha aqui, já em primeiríssima mão. Ele, inclusive, ficou vendo agora a carinha. Estreou na prosa em 2022 com o romance Dilúvio das Almas, pela Todavia, e também pela Todavia, em 2024, lançou o Genipapo Western, que a gente vai falar também bastante dele aqui, tá bom? Bom, bem-vindo aqui ao História Diversas, Tito Leite. Obrigado, e é uma grande alegria participar. Imagina, o prazer é todo nosso aqui. A gente já estava falando há algum tempo, encontramos na Flip, né? Acho que trabalho incrível aí. Bom, me conta como que a palavra, o texto, a oratória começa aí na sua vida, para a gente aquecer aqui o tema. Eu sempre gostei muito de ler desde a minha infância, e a porta de entrada para a literatura foi justamente os quadrinhos. E eu sempre gostei muito de quadrinhos. E sempre tive muita vontade de fazer também. Mas eu confesso que eu nunca tentei. E a literatura entrou na minha vida através dos quadrinhos e também através da religião. Porque eu sou de uma cidade chamada Aurora, no interior do Ceará, na região do Cariri. E é uma região muito religiosa, muito católica, essa coisa da devoção popular. E isso acabou influenciando muito na minha vida, então era muito comum ter a Bíblia. Então, quando eu era criança, eu já gostava de ler aqueles livros. Eu me lembro que eu lia o 1º e 2º Samuel, e eu achava até algo assim, meio de aventura, né? Aquela luta pelos reinos. E aí que começa a leitura. E você foi uma criança, um adolescente que leu muito, assim, além dessa Bíblia, o que mais que você leu nessa fase da sua vida? Tinha muitos livros na sua cidade, tinha biblioteca, como que era o acesso para você também nesse aspecto? Então, o que me ajudou muito foi os quadrinhos, né? Mas na minha cidade não tinha muito acesso. Na verdade, na minha infância não existia nenhuma biblioteca na minha cidade. A primeira biblioteca foi do meu colégio, quando eu já estava terminando o ensino fundamental. Eu me lembro que eu entrei na biblioteca e eu encontrei um livro do Immanuel Kant. E eu sempre tive muita curiosidade para ler alguma coisa de filosofia. Eu não sabia o que era filosofia, mas eu achava que era algo bem sofisticado, interessante. E eu tinha bastante curiosidade. Gente inteligente. Era. Aí eu fui na biblioteca, peguei o livro do Kant, A Crítica da Razão Pura. Li todinho. Não entendi nada. Mas como desafio, eu acabei lendo todo. E eu comecei a ler vários livros que estavam lá disponível na biblioteca do meu colégio. E depois, quando eu entrei na vida religiosa, depois do ensino médio, então a minha primeira paixão foi as bibliotecas dos seminários, as bibliotecas dos mosteiros. Eu me lembro que o pessoal dizia: olha, você tem a vida inteira para ler esses livros, não precisa querer ler tudo agora. Em uma semana. Mas eu entendo, assim, né? Acho que se você vem de uma escassez, de uma coisa que você quer muito, né? Na hora que você vê isso num grande volume, você quer tomar conta daquilo, você quer ser inundado pelaquilo, né? Dá um certo desespero, no bom sentido, né? Sim. De acessar tudo, né? E desse lugar da leitura para o lugar da escrita,
quando começa, de onde parte isso, essa vontade de escrever, esse desejo de escrever para chegar ali na poesia e depois na prosa e tudo? Então, eu sempre fui um leitor, sempre senti vontade de escrever, mas eu sempre gostei muito de filosofia. Então, a minha escrita estava muito resumida a trabalhos acadêmicos, a pesquisa filosófica. O que acontece? Chegou um momento no mosteiro, porque eu fui monge beneditino, e chegou um momento em que eu sentia uma vontade de dialogar com o mundo, embora isso fosse contraditório, já que a vida monástica implica uma vida na solidão e no silêncio, mas eu queria dialogar com o diferente. E nesse momento surgiu a poesia e eu comecei a escrever poemas. E foi muito importante as revistas digitais. Eu fico até muito triste, às vezes, quando eu percebo que tem até colegas escritores que não valorizam, mas as revistas digitais têm um papel fundamental na nossa literatura. E eu comecei a publicar nas revistas digitais e depois eu escrevi o meu primeiro livro de poemas. E depois da poesia, acabei entrando na prosa. E onde você se encontra mais hoje? Na poesia? Você foi para prosa, agora você está lançando novamente um livro de poesia. Você pretende ficar trilhando esses caminhos, mas onde você se encontra mais? Onde você se acha mais, assim? Eu sempre gosto de pensar na Clarice Lispector, né? Quando ela fala que o gênero não pega ela, né? Que ela não se pega em gênero, né? Mas depende muito do projeto. Quando eu estou num projeto para terminar um livro de poema, então eu tento habitar nesse estado de poesia. Se é possível falar nisso, né? Nesse estado de poesia. E quando eu estou envolvido na prosa, é até curioso, porque eu escrevo um romance em pouco tempo. Já um livro de poesia eu demoro muito. Olha, são duas muito dinâmicas, né? E quando você está lendo, a sensação é exatamente o oposto. Oposta, né? Sim. Parece que a poesia é mais fácil, né, de ser escrita, assim. Porque eu estou falando até em volume de texto e tudo, né? Sim. Eu não consigo escrever um livro de poesia em menos de 2 anos. Não consigo. Olha que interessante. Tem até pessoas que acham que eu faço isso pelo número de publicações, né? Mas, na verdade, é um material que eu tenho guardando, vou guardando. Mas é o romance quando eu estou com a ideia na cabeça. E eu começo a escrever, então eu escrevo 5, 6, 7, 8 horas. E depois tem aquele trabalho que eu gosto, que é o trabalho de burilar, né? De reescrita, de reescrever. Sim. E tem muitos escritores que falam, né? Eu não quero me contaminar nesse momento. Mas eu sou o contrário, eu quero me contaminar. Então, quando eu estou escrevendo, eu estou lendo o que está sendo produzido de modo muito especial, que se aproxima daquilo que eu quero. Que você está produzindo que também. Eu estou produzindo, Que eu até gosto de dizer que a minha literatura é o resultado dos meus encontros, os meus encontros literários. Exato. Né? Não necessariamente com os autores, né? Mas também com as obras, né? Não, eu lembro de você falar em algum momento sobre isso, assim, o quanto você busca referência, né? E nessa hora, o quanto você traz coisas para perto de você para poder te ajudar, te apoiar, te inspirar, né? Acho que esse é o papel dessas obras nesse momento, né? E principalmente colocar os meus pés no chão. Muitas vezes eu estou escrevendo um livro e falo, tá pronto, agora ficou bom. Aí eu leio um livro eu queria escrever assim. Nossa, como eu estou longe, né? Eu adoro fazer isso. Não, é legal, porque é assim, eu acho que é um caminho de humildade gigantesca, né? Você falar, cara, sim, eu escrevi um bom livro, mas você lê uma referência que você admira muito e tudo. Mas acho que isso vai acontecer, é iminente de todas as carreiras e tudo, né? Você pega os grandes gênios aí de todas as áreas, de qualquer coisa que você fizer, você vai falar, cara, tá, mas eu gostaria de fazer perto disso, mas ok também, porque são poucas pessoas que vão chegar nesse lugar, sabe? Eu até lembro quando eu estava escrevendo o Dilúvio das Almas, né? Aí eu vi o livro da Michelle Verunsky
na minha mesa, O Som do Rugido da Onça. Eu falei, isso aqui é livro. Isso aqui que é um livro, tem que fazer algo parecido. Não parecido que eu digo, não é escrita, mas de força, né? Sim, tem muita força. Os dois, né? Eu adoro conhecer assim esses autores e ler nesse momento que eu estou produzindo algo. Não, e a Michelina é maravilhosa demais. Inclusive tá para lançar um outro livro dela aí, né? Já estou bem curioso já. Você comentou aqui que você mora numa cidade, interior do Ceará, cidade pequena e tudo. Esse lugar, do ponto de vista regional, né, geolocalizado, vamos dizer assim, você acha que tem um estigma da indústria para te tratar como um escritor regional? Como a sua literatura regional, seu texto mais regional? Você sente isso? Tem muitas pessoas que ainda pensam que eu moro em Olinda, sabe? Porque eu fui monge do Mosteiro de São Bento de Olinda. E quando eu escrevi o Dilúvio das Almas, o grande sucesso era o Torto Arado, do Itamar Vieira, que teve como mérito trazer de volta esse Brasil profundo, né? Perfeito. Que é até interessante que o Itamar não gosta de falar de regionalismo, ele fala o Brasil profundo, né? Então a minha obra é muito associada a esse Brasil profundo também. Assim, sinceramente, eu não me preocupo muito em ser associado a esse tipo de escrita, mas ao mesmo tempo eu gosto de alertar que não se esgota nisso. Por que não se esgota? Porque ele trabalha com temas universais. Perfeito. Com temas que diz respeito a cada leitor, a cada um de nós. E isso é muito, de certa forma, significante. Eu até lembro o Graciliano Ramos, por exemplo, vi um comentário sobre ele, agora eu não lembro quem fez, que o comentário é o seguinte: o Graciliano Ramos, ele aborda a condição humana em cativeiro. Que é algo universal isso, né? Exato. Há sempre esses movimentos de opressão. Exato. E, ao mesmo tempo, a vontade de se libertar. E escrito também nesse lugar, né? É nesse lugar. Por exemplo, Dilúvio das Almas, você percebe uma vontade no Leonardo de sair das suas raízes, de ir para o mar, de ir para outro lugar. Exato. E muitas pessoas têm esse sentimento, morando em Aurora, em Olinda, aqui em São Paulo, ou em Paris, mas tem esse sentimento que a coisa não está dando, que ele precisa respirar, sabe? Precisa ver o mar, Precisa né? ver o mar, né? Maravilhoso. E como você falou aí que quando você está escrevendo, você também está lendo muito. Como você tem conciliado seu tempo hoje? Você continua trabalhando na atividade religiosa? Como você tem conciliado a escrita, a leitura e outras coisas que você tem feito? Principalmente a parte da leitura. A parte da leitura é fundamental, né? Eu, sinceramente, eu não acredito num escritor que não lê. Eu não acredito num escritor que não lê, principalmente aquele escritor que não conhece os clássicos, e nega também os seus pares, né? É fundamental conhecer o que está sendo produzido hoje. Eu tento colocar uma rotina de leitura, sabe? Ler os livros de acordo com o que eu estou escrevendo. Tentar dialogar com esses autores, né? Por exemplo, nesse momento eu estou lendo A Morte do Pai, que é daquele escritor do norueguês. Ulf Kausengarden, que é um sobrenome impossível de estou lendo A Morte do Pai, estou lendo quase tudo. Eu gostei desse livro. Do Emmanuel Carré. O Carré você é fã, né? Porque eu estou muito interessado. Eu li o segundo dele você gostou, né? Por indicação sua. Foi qual que tu leu? O Reino? Eu li o Yoga, que eu não gostei muito. Eu falei, não, mas eu preciso ler outra coisa, porque de tanto ouvir falar dele, eu quero insistir em alguma outra coisa. E aí você me indicou o do trem. Tem um trem? Eu acho que foi O Reino, não? Agora eu não lembro o nome, mas eu resgato aqui. Mas enfim, eu li exatamente por... Eu acho que foi o Romance Russo. Romance Russo. Romance Russo, porque tem a coisa do trem. É isso. Mas Yoga eu amo.
Demais. E o que você está lendo nesse momento? Então, eu estou lendo A Morte do Pai. A Morte do Pai. Eu estou lendo A Morte do Pai. E está lendo mais um Carré também. Estou lendo mais um Carré também. Perfeito. E você, de tudo que você leu aí nos últimos 12 meses, se você tivesse que premiar um desses livros, que livro você premiaria? Do que você leu aí no último ano? Rapaz, eu li muitos livros que me chamaram bastante atenção. E a gente lê tanto livro bom, né? Eu sei que é injusta essa pergunta. Difícil dizer, mas um né? só, vai, um ou dois. Só? Rapaz, eu premiaria o livro que foi finalista do Jabuti, foi finalista eu acho que foi Prêmio São Paulo, e até premiado, que é o livro do Stênio Gardel, A Palavra que Resta. A Palavra que Resta, eu premiei esse livro por quê? Porque tem... Não, premiado internacionalmente. A tradução, né? Mas foi finalista do Jabuti, do Prêmio São Paulo, porque tem a importância da temática, mas ao mesmo tempo não se esgota na temática, e ele tem um trabalho de linguagem muito bonito. Exato. Eu acho muito belo o trabalho de linguagem dele, acho algo maravilhoso o que o Stênio Gardel faz. Porque tem muitos autores que ficam apenas na temática e acabam esquecendo o trabalho de linguagem, né? E acham que falar de determinados temas já será algo capaz de validar a sua obra. Sim. Que eu estava até observando que muitos autores hoje já não têm mais projeto de escrita. E autores de nome, não tem mais projeto de escrita. Por quê? Porque o que ele tem é um nicho. Né? Entendi. E eu acho fantástico isso do Stênio Gardel. Ele pega uma temática que é importante, super atual e necessária, e ao mesmo tempo que ele tem essa temática, ele tem um trabalho de lapidação, um trabalho de linguagem, assim, que eu acho muito bonito, sabe? Eu acho um livro poético. É lindo, lindo. Não, e eu já ouvi ele falando mesmo que ele tem uma obsessão por essa lapidação, né? E eu acho que é essa obsessão que chega nesse lugar, o trabalho, né? De falar, não tá bom. Até quando depois de publicar, falar, não, publiquei, mas acho que poderia melhorar, sabe? Assim, aquela sensação de sempre achar que pode fazer mais alguma coisa ali pelo texto, sabe? E também o interessante é que os bons livros a gente sempre carrega conosco, nós sempre carregamos. E eu me lembro que quando eu li na época, né, eu fiquei assim meio chateado porque tem aquela questão da carta, né? Que ele vai aprender a ler para poder ler a carta, né? Exato. E no final o Stênio não mostra a carta. Então fica... Cadê a carta? Cadê a carta? Depois de um tempo ele... Mas isso que foi o legal, né? O não dito, né? Ao mesmo tempo do não dito, a privacidade. Exato. E acabou sendo algo assim delicado. Não, genial. Tito, e aí partindo desse lugar aí desse lugar mais da religião, né? Como é construir personagens? Como é dar voz a personagens que não necessariamente estão concordando ou de acordo com o que está sendo dito, está sendo feito, etc. Como que é esse trabalho para você? Assim, na hora que você vai escrever, você tira essa bata, se desbata? Como se diz? É o hábito, né? Você tira isso, é o Cícero que tá ali, né, escrevendo, entendeu? Eu queria entender um pouquinho assim, dessa dinâmica, porque eu imagino que deve ser uma coisa ali que de alguma forma fica aqui em você, não? É assim, eu sou um pouco perfeccionista com os meus textos, sabe? Eu quero que fique da forma como eu quero, nem que eu tenha que refazer centenas de vezes. Sabe aquela linguagem do audiovisual, de tratamento, né? Que tem que ter vários tratamentos? Eu penso muito nisso, né? E como eu penso muito nisso, então, quando eu começo a escrever, então eu falo o que eu quero. E a minha preocupação deve ser com a qualidade do meu texto. E quando eu penso nisso, então eu falo, eu não posso me preocupar com o que o meu pai, com o que minha mãe, com o que a minha tia, com o que os monges, os padres vão pensar do que eu estou falando. Não, nesse momento, nada de batina, nada de hábito, nada dos meus próprios preconceitos, mas assim, tentar... colocar o que há de melhor que eu posso fazer naquele momento, né?
Então, de verdade, assim, você fica despido, vamos dizer assim, né? Para poder, de fato, escrever ali. Porque eu sempre fico pensando, assim, esse lugar que você está versus o que você está produzindo, até onde vai, assim, e até onde vai também esse cuidado de falar... Tipo, será que as pessoas que estão aqui do meu lado vão ler e vão imaginar, tipo, nossa, esse saiu do Tito, sabe? Eu me lembro uma vez que o meu superior me chamou na cela, né? Porque a gente chama o quarto de cela no mosteiro, né? Aí me chamou para conversar. Ele falou, eu tenho um dossiê contra você. Eita! Aí eu pensei, o que será? Né? Será que descobriram naquela vez que eu saí escondido, né? Será que ficaram sabendo daquilo que eu aprontei? Aí eu tenho um dossiê contra você. Aí começou. Quando eu li o livro Dilúvio das Águas, eu peguei, não, Dilúvio das Almas. Das Águas, você falou. Foi. Quando eu li o livro Dilúvio das Águas, do monge Tito Leite, é um livro pornográfico, aí começou Aí várias beatas, essas pessoas mais conservadoras, começaram a escrever também algumas cartas falando mal do livro, né? E eu fiquei rindo, sabe? Até onde vai a estupidez, né? A ignorância, né? Que maravilhoso. Não, eu adoro o jeito que você fala. E eu fiquei rindo. E, tipo, e é isso, né? Tipo, o que você vai fazer, né? E nesse aspecto, a quem você tem confiado, assim, as primeiras leituras dos seus textos? Você tem alguém que lê? Tem alguém mais próximo que você fala, não, lê, vê como que tá, me fala? Ou você é aquele autor que escreve, fecha e fala, publica? Na poesia, eu tinha muito isso, né? No primeiro, segundo, terceiro, até com esse livro de poesia também. Eu tenho a Micaela, você deve conhecer, né? A poeta. Sim. A Micaela, eu confio muito a ela. O Jardel Filho. Mas já os romances, eu não estou mais mostrando ninguém, eu não sei porquê. Eu escrevo e só quem vê o editor e quem vai ler. Você acha que é também uma técnica, né? Talvez também seja, uma forma, né? também, né? É uma forma também de não se contaminar também e eventualmente ficar tendo que mudar coisas que você não mudaria, né? Eventualmente. Sim, sim. Tem esse aspecto também, né? Eu terminei um novo livro agora. Prosa também? Prosa, vou agora refazer algumas coisas e praticamente... Também nesse esquema, ninguém vai ler, que só quem leu foi o editor. Somente os editores. Olha, né? Interessante. E nesse aspecto, os editores têm falado, têm mudado muita coisa nesses dois trabalhos, editores da Todavia? O Dilúvio das Almas, o Leandro, que o meu editor na Todavia é o Leandro Samartais. O Leandro ajudou muito, né? Até ele mencionou um capítulo que não estava interessante, falou o que deveria mudar. Já o Genipapo Ester, quem escolheu o título foi o Leandro. Perfeito. O título desse livro seria Judite. Judite? Seria Judite. Aí o Leandro, olha, eu acho que é mais interessante Genipapo Ester, porque diz mais sobre a história. E também comunica melhor. Aí o título foi o meu editor que escolheu, o Genipapo Ester. Dicas importantes, né? Sim. Não, o próprio que a gente estava falando do Stênio, o livro do Stênio, o nome não era a palavra que resta, né? O nome era o nome do personagem. O nome era o nome... Agora esqueci o nome do personagem. Parece que era Raimundo. Raimundo. Né? O nome do livro era Raimundo. Aí esse seria Judite. E aí foi o editor também que falou, não, aí Raimundo, você vai diminuir muito essa história, entendeu? Com esse nome. Aí mudou o título. E no final ficou melhor, né? Não, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Acho que dicas importantes, né? Acho que é importante ouvir, né? Quem está fazendo isso, que está fazendo há muito tempo, que sabe o que está fazendo. Demais. Eu queria te perguntar o que não pode faltar num bom texto para você, ou como escritor ou como leitor. O que não pode faltar? Num bom texto. O figuras de linguagem. Perfeito. E o que é dispensável? As gorduras.
É porque eu acho interessante quando um autor sabe deixar compacto o seu texto, né? E ele tira todas as gorduras, todas aquelas partes desnecessárias, que muitas vezes é uma vírgula, muitas vezes é uma pontuação, e muitas vezes saber dizer muito com pouco. Né? Eu acho que um escritor tem que saber essa técnica do que é necessário e o que não é necessário no texto. Tem uma escritora que ela sabe fazer isso muito bem, que é a Selva Almada. Selva Almada, é maravilhosa. Se você ler um livro dela, você percebe logo como ela sabe tirar a gordura do texto e deixar só o filé. Perfeito. Eu já li alguns livros dela mesmo, é incrível. Ela é latino-americana, né? Se não me engano, colombiana. Argentina. Argentina. E quem são? Você falou da Selva aí. Você acha que esses livros, com relação à gordura, os livros mais sucintos, eu digo de fôlegos menores, 150 páginas, 200 páginas, corre o risco de ter menos gordura comparado com os livros de 1000 páginas, 800 páginas, ou não necessariamente? Não. Muitas vezes um livro pode ter 400 páginas, 500, mas o cara pode fazer esse trabalho muito bem feito, né? Perfeito. Um grande exemplo disso é Os Detetives Selvagens. Que é um livraço aí. Detetive Selvagem é um grande exemplo disso. Perfeito. E quem são suas grandes referências aí na escrita, além da Selva? Que você fala, puta, é um lugar que eu quero chegar, ou é um lugar que eu gosto muito de ler, porque realmente eu me vejo nesse texto, sabe? As minhas referências não são um lugar onde eu quero chegar, mas são um lugar onde eu não devo esquecer de olhar. O principal é o Faulkner, William Faulkner. Eu acho ele fantástico. Eu até me lembro de um livro do Pauder, né, que é o ABC da literatura, que ele fala o seguinte, que tem aqueles tipos de escritores que são os diluidores. Você começa a ler uma página, você percebe logo, essa influência é essa, aí fala, tem os imitadores, tem os beletristas, né? São aqueles super pedantes, aí ele fala, e tem o mestre, que é aquele cara que domina toda a técnica. Perfeito. E que é muito bom. E tem o inventor, que está no topo, que é aquele cara que abre caminho. Mas o Paulo, ele faz uma observação muito interessante, que ele fala que muitas vezes o mestre é melhor do que o inventor. E um grande exemplo disso, que eu acho, na minha opinião, é o Faulkner. Porque o grande inventor é o James Joyce. Mas eu acho... Inclusive o Joyce é uma das influências do Faulkner. E eu acho o Faulkner mais escritor. E uma vez eu escutei uma pergunta, né, que é sobre o Guimarães Rosa, né? O que faltou para o Grande Sertão Vereda ser um Ulisses do James Joyce? Aí a resposta não é o que faltou, é o que sobrou, né? Então, minha principal referência é o Faulkner, claro que o Guimarães, o Graciliano Ramos, eu gosto muito da Micheline Verunsky, eu gosto muito também do Joca Terron. Perfeito. A Clarice Lispector tenho que ler sempre, todo ano, né? Uma autora que eu descobri recentemente, que já é a minha referência, é a Fernanda Melchor. Que é mexicana. A Fernanda Melchor maravilhosa. Também. É maravilhosa. Gosto muito. Ela remexe as entranhas. A Fernanda remexe. É maravilhosa. Boas incrível, referências. É visceral, né? É visceral. É visceral, é um pouco... Até o sobrenome parece um pouco... Pra mim, assim, um pouco o Monique Malcher, assim, também, que escreve aqui no Brasil, sabe? Que é aquela escrita visceral, assim, que te... Estamos num momento, assim, muito de revitalização, né? Sim. Porque tem uns clássicos, tá sempre aparecendo pessoas que acabam sendo as nossas referências também, por exemplo... o livro da Morgana, Água Turva. É algo assim, que eu achei tão maravilhoso que ela também já é uma das minhas referências, né? Maravilhosa. A Morgana é maravilhosa. Amo de paixão. Bom, e que livro você gostaria de ter escrito? E por quê? A Insustentável Leveza do Ser, Miran Kundera. Maravilhoso. Eu acho fantástico, porque é um clássico
que ele aborda o seu tempo, né, as questões do seu tempo, e ao mesmo tempo transborda aquelas questões, porque ele não fala apenas daquele momento histórico, e também pelo aquele toque filosófico meio Heráclito, meio Parmênides, da permanência e da mudança, né, que percebemos Teresa, né, que ela, aquele peso, né, enquanto a Sabrina tinha aquela leveza. Sim, eu sim. acho assim fantástico. Não, é gênio. Eu queria ter escrito a insustentável leveza do ser, sabe? Maravilhoso, ótima referência. Você falou aí que você está com o terceiro romance praticamente pronto. O que você aprendeu nesses dois, no Dilúvio e no Genipapo, que você repetiu ou que você não repetiu ou não repetiu nesse terceiro trabalho? Em todos os aspectos, pode ser na ansiedade, pode ser no diálogo com o editor. O que você fez no terceiro? O que você fez nesses dois que você não fez no terceiro, eventualmente? É o ritmo. O ritmo da narrativa ou o ritmo do tempo de escrita? Da narrativa. Tá. Porque quando eu comecei a escrever o Dilúvio das Almas, eu pensei muito em escrever um livro para ser lido numa sentada só. Uhum. Muitos leitores falam que conseguiram fazer mesmo, isso. verdade. E o Genipapo também. Uhum. Total. Então, o que eu fiz no Dilúvio das Almas? Essa capa é linda. Eu dei ritmo ao texto através da velocidade. Uhum. E como é que eu dei velocidade? Através de frases curtas também com figuras de linguagem. Uhum. E eu utilizei isso no Genipapo. Eu amo o texto com frases curtas. E vou tentar também utilizar no meu novo romance. Uhum. Eu acho fantástico, né? Velocidade ao texto. Uhum. Que é muito curioso, porque tem contos que é 20, 30 páginas. Eu começo a ler, termino rapidinho. Uhum. E tem contos que é 2 páginas, mas assim... É tão... Parece que demora, né? Uma né? coisa assim, tem isso. Essa coisa da velocidade, da forma como é colocado o texto, a velocidade, o respiro, é muito interessante, né? E faz muita diferença na experiência da leitura, né? Sim, faz muita. Muita diferença, sim. Os Detetives Selvagens, o final do primeiro capítulo, o ritmo que ele coloca é uma coisa incrível, sabe? Eu acho incrível saber trabalhar o ritmo do livro. Uhum. Total. E às vezes tem um que é sempre demorado, às vezes tem um que é mais rápido e depois, né? O Graciliano o Guimarães é incrível, né? O Grande Sertão, porque ele trabalha bem. Tem momento que ele deixa lento, exato, mas de acordo com a vez que ele tem um domínio da narrativa absurdo. Ele faz você correr, faz você parar, faz você descansar. Ele faz tudo com você, né? Ele faz você pensar no tempo, né? Exato. Tito, e a gente está falando aqui de novos autores e tudo, né? Quanta coisa nova tem aí na nossa literatura. Acho que na literatura mundial tem muita coisa boa na América Latina, tô lendo muita coisa boa. Sim. Principalmente das mulheres da América Latina. Muita coisa boa de Argentina, México, muita coisa boa de México, coisa boa de Colômbia. Enfim, muitos. Chilenas. Tem muita coisa boa. E eu queria... em contato com esses novos autores, principalmente quem está produzindo o seu primeiro trabalho e tudo, o que você tem mais ouvido dessa galera? O que você tem mais aprendido com eles? Você tem trocado com essa galera que está aí na tentativa de ler o primeiro livro? Tem lido esses livros eventualmente para colocar seu ponto de vista e tudo? Sim. Eu acho, até como eu falei, eu acho fundamental o diálogo, né, com... o que está sendo produzido com esses novos autores. E, por exemplo, aquele livro, A Árvore Mais So... Como é que é o nome? Da Mariana Carrara. A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Por exemplo, eu estou observando muito aquele livro, porque eu acho muito interessante essa questão do foco narrativo, como ela dá vozes a um espelho, né? Espelho, rural, a árvore e um casaco. Que até dialoga muito também com aquela escritora da Catalunha, eu acho que é da Catalunha,
como é que é o nome dela? Irene Solar. Isso, que é maravilhosa Canto Eu também. e a Montanha Dança. Aham. Que ela também dá vozes a seres inanimados. Espetacular. E eu gosto muito de observar como Nossa, a esses Irene Solar é autores... espetacular, sério, agora você lembrou Ela aqui. é. E eu gosto muito de observar como esses autores sabem trabalhar com o foco narrativo. Acho algo fantástico isso. E como eles resolvem suas questões. Aham. E o que você tem mais ouvido deles assim nesse aspecto? Ansiedade, segurança dessa galera aí que está querendo, está trabalhando no primeiro texto, buscando uma editora, buscando um espaço numa grande editora. É uma coisa que eu percebo muito, né, que eu até peço para eles é ter calma, né? Eu percebo muita pressa, sabe? Eles têm uma pressa imensa. Eu falo, olha, cada texto, principalmente livro de poesia, né? Tudo tem o seu tempo para amadurecer. E isso não só com o livro, com a própria publicação. Porque tem uma coisa que é o tempo do autor, outra coisa é o tempo do editor. E muitas vezes o pessoal quer mandar já para sair amanhã, daqui a 2 meses. E eu percebo muito essa pressa, essa agitação. Perfeito. Também tenho ouvido bastante, sim. Desculpa, te cortei. Não, e outra coisa também que me chama bastante atenção é a preocupação com prêmios. Né? Que me chama a atenção o seguinte, né? Quando chega o final do ano, eu vejo vários autores reclamando, né? Porque o meu nome não está na nessa lista do né? Jabuti, não está no São Paulo Literatura. Mas eu não vejo ninguém perguntando por que o meu livro não está chegando nos leitores. Eu acho que essa deveria ser a primeira pergunta. Perfeito, bom ponto. Bom ponto, querido. Eu ouvi uma expressão sua numa entrevista, você falando de uma coisa que eu achei muito interessante, assim, e icônico, assim, para mim, que você fala de um vaso sagrado no altar, para se referir a cuidado, né? E eu queria te perguntar, quando o assunto é literatura, o que mais se conecta com essa sua fala? O que é esse vaso sagrado no altar quando se trata de literatura para você? O vaso sagrado do altar eu tirei da regra de São Bento, né, quando ele fala que todos os monges devem ter um bom zelo e cuidar de cada objeto do mosteiro como se fosse um vaso sagrado do altar. E eu cuidava de cada palavra, cada texto, cada capítulo, cada poema como se fosse um vaso sagrado do altar. Eu acho que esse vaso sagrado do altar é o próprio cuidado com o seu texto, né? Ter cuidado com ele, saber quando ele está pronto, quando não está, se realmente eu dei o meu melhor. E eu acho que o autor não deve nem tanto se preocupar em chegar a um ponto alto, mas a produzir algo que chegue à altura daquilo que ele tem nesse momento em mãos, do que ele pode oferecer. Até onde ele pode chegar dentro do que ele é e o que ele tem, né? Exatamente. Isso é fazer do seu texto um vaso sagrado do altar. Perfeito. Você falou aí do texto, até onde chegar e tudo. Hoje é mais complicado, é mais difícil buscar originalidade, considerando tudo que já foi dito ou já foi feito? Ser original? Ou ser disruptivo, vamos dizer assim, entendeu? Sinceramente, eu não me preocupo muito com isso, sabe? Eu até acho que o autor não deveria também colocar isso como uma pauta, porque eu até lembro aquela canção do Belchior, né? Enquanto você perde o sono, procurando ser a voz do que é novo. Porque eu acho que o fundamental, que é uma coisa que está ficando, infelizmente, até raro hoje, é saber contar uma boa história. É saber contar uma boa história. Se o autor consegue contar uma boa história, muitas vezes ele está produzindo algo original, sem saber que está produzindo, né? Por exemplo, tem um autor que eu gosto muito, que é o Hernan Dias. Ele tem um livro chamado Confiança, um tijolo. Opa! Do Hernan Dias, é um tijolo, Confiança. E saiu pela Autêntica aqui no Brasil.
pegando aqui já a referência. O que acontece? Ele tem uma história, e essa história que ele conta não é nem tão brilhante a história, sabe? Mas o que acontece? Ele mistura biografia, romance, autoficção e diário em 3 ou 4 vozes narrativas. E ele conta de uma forma tão brilhante que ele acabou produzindo uma grande obra. E é uma das melhores coisas que eu li nos últimos 4, 5 anos. O Confiança, do Hernan Dias. Como chama? Hernan Dias. Hernan Dias. É. Tá, que eu tô tentando achar aqui, não... Hernan Dias... É Confiança o título. Hernan Dias, Confiança, que eu vou já anotado aqui, porque eu fiquei curioso de ler esse livro. Perfeito. Então, assim, eu penso muito nisso, sabe? Que o autor deve se preocupar em produzir uma boa história. Saber contar, né? Por exemplo, tem muitos autores que se perdem no foco narrativo. Não sabe nem se vai contar em primeira pessoa, se vai contar em segunda, se vai colocar uma narrativa polifônica. Inclusive, nesse desejo de ser original, eu já vi vários autores se perderem com essa tentativa de escrever algo polifônico. Perfeito. Bom, você está em São Paulo para lançar mais um livro de poesia. Esse demorou quanto tempo para você escrever? Isso aí demorou 2 anos. 2 anos. Eu comecei em 2023. E tá linda essa edição. Tá linda, linda, linda essa edição. E de onde... E o que significa a quinta estação aqui dentro desse trabalho? Boa pergunta. Já prepara para o lançamento amanhã, porque certamente ela vai surgir. Então, os haicaístas, né, da época do calendário lunar, considerava o Ano Novo uma estação à parte, como se ela fosse uma quinta estação. E essa quinta estação nada mais é do que esse preparo para o Ano Novo. Esse momento em que você vai colocar a sua vida, você vai repensar tudo que você fez, também colocar seus sonhos, né? Planejar. Então a quinta estação é isso, né? Esse ano novo, né? E você está repensando muita coisa da sua vida para você chegar nesse material? Você está num momento de muita reflexão, assim, para chegar nele? Sim, porque coincidiu com o período que eu estava pensando em sair do mosteiro e quando eu já tinha saído, né? Perfeito. Quando eu já tinha largado o hábito religioso, né? Tem um marco efetivo, né? De mudança aí muito significativa. Muito legal. Você sabe que a gente tem um quadro aqui no Pod que chama 3Es. Um livro para enaltecer, você já falou alguns, mas pode trazer outra referência. Um livro para emprestar, que é um livro que em geral as pessoas gostam. E um livro para esquecer, um livro que você não se conectou. Quais são esses 3 livros para você? Olha, um livro para emprestar, escrever é muito perigoso, da Olga Tocatio. Maravilhoso. Assim, eu amo esse livro, porque ela, em forma de ensaio, ela pensa sobre a escrita, ela fala sobre o seu processo de escrita. Eu acho um livro muito bonito. E eu estou sempre voltando para esse livro. Escrever é muito perigoso, da Olga Tocatio, né? E o título é maravilhoso, né? O título é muito... Para emprestar. Para emprestar... Não, para emprestar é isso que eu falei. Para emprestar é esse. Muito... Perfeito. Para enaltecer. Temporada de Furacões, da Fernanda Belchor. Eu falo Belchor. Né? Eu não sei como pronunciar esse nome dela, mas é maravilhoso. Temporada de Furacões. Nossa, é fantástico, né? Fantástico. A gente falou, né? Quão visceral é o texto dela, né? Visceral e a linguagem é um jorro. Assim, uma autora que me encantou. Sim, sem dúvida. E para esquecer? Rapaz, para esquecer... É apenas porque esse livro não deu liga, sabe? Que é aquele livro do Julian, A Ocupação. A Ocupação. O do... sei bem. Olha que interessante, eu gostei muito desse livro. Não deu liga, porque eu achei muito... Do William Fuchs, né? Assim, não deu, não... Que é a história dos moradores, né? Os moradores de eu achei rua. muito burilado, ficou muito...
alguns momentos assim até pendante, sabe? Não, é um livro assim, mas é porque não deu liga. Não, né? não deu liga. Claro E eu que ele adorei, é um grande, eu adorei. grande escritor, Eu sou né? suspeito para falar do texto do Julian, E porque já eu gosto muito. O Resistência eu gostei, Resistência é incrível, incrível. Bom, eu queria falar um pouquinho mais aqui. A gente está indo para os finalmente aqui, tá? Eu queria falar um pouquinho mais do Genipapo, né? Que é esse livro aqui que já vai ter novidade aí, que eu já estou sabendo sobre essa história. Eu queria te perguntar... Bom, você já me contou que o título saiu do editor, né? Que achei que também foi muito legal também essa sacada. E aí, eu acho que você traz aqui, né, essa violência, né, que você traz tratada aqui no livro, né? Essa violência está muito ali no seu entorno? Essa violência que você trata aqui tem muito do seu entorno aqui nessa história? É isso que eu queria entender um pouco. O seu fala assim, entorno é Aurora, cidades próximas e tal, ali no sertão. Ah, tem sim. No sertão tudo é movediço, né? Tudo é movediço. Demais. Porque o Genipapo Oeste é um livro que eu escrevi a partir das minhas memórias. Assim, não é autobiográfico, não é autoficção. Mas a partir de histórias que eu escutava quando era criança. Guerra de famílias, brigas. Principalmente o abuso das famílias, né, das pequenas oligarquias. Né? E essa violência também eu quis abordar porque não é apenas uma violência física, né? Mas é também uma violência estatal que se dá através do silêncio das autoridades. E eu acho isso muito triste, né? Eu queria também colocar um pouco sobre isso. E na minha cidade teve uma cooperativa de algodão. E até o início dos anos 80, tudo funcionava em volta dessa cooperativa. O meu pai trabalhou nessa cooperativa, os meus tios, e acabou sendo também minha pesquisa de campo. Perfeito. Não, acho que até corroborando com essa sua fala aí, tem um trecho dele, entre aspas aqui, que você fala: em Genipapo, uma parte do povo é cruel. Outra parte também mas pensa que não é. Que é justamente para falar dessa crueldade que está ali quase incrustada, né? Ali na comunidade, né? Sim. E como tem sido o retorno dos leitores com relação a essa história, de quem mora lá, de quem está mais perto de você e tudo? Olha, é a parte mais fantástica que eu acho. Quando o pessoal fala, olha, na minha cidade aconteceu isso. Na minha família teve um caso. Eles falam assim, teve um caso. Na minha família teve um caso parecido, né? Isso aconteceu com uma tia minha, aconteceu com um tio, aconteceu com um irmão. E eu acho isso fantástico, né? Por exemplo, o Dilúvio das Almas. O Leonardo volta depois de 20 anos, né? Uma pessoa, a minha prima fez a mesma coisa. Ela foi embora, depois de 20 anos ela bateu na porta da minha avó e falou que queria tomar café. Muito bom. Eu vou ler um trechinho dele aqui, tá bom? Sim. Na cidade chegou um parquinho. Ivanildo observa que estão montando um carrossel. Por um breve momento é invadido de paz. Ele e a mulher, de olhos cor de mel, caminhando de mãos dadas, ela o carregando pelo coração. Fica pensando que não precisa correr mundo, porque pode ser feliz com ela e deixar que o amor seja a sua grande jornada sobre a terra. Depois fala sozinho: eu realmente estou com o coração muito mole. Há um lado desconhecido que o convida para tocar as feridas e aprofundar. O outro o leva para o raso. O diálogo da alma com a alma é abismal. Tudo é também muito caudaloso. Para ele, há dois tipos de homens: os que aceitam seus abismos e os que fogem deles. Genial. E você tem feito mais o que nesse aspecto? Mais aceitado ou mais fugido dos seus abismos? Aproveitando esse gancho e para esse momento mais filosófico aqui no final do papo. Eu tenho assumido todos, viu? Muito bom. Agora a gente tem um ping-pong aqui pra gente fechar rapidinho, tá? De alguns livros. Vou falar esse ou aquele.
E obviamente, toda vez que você escolher um, você vai confrontar com o seguinte. Certo. Ok? Bom, você falou de temporada de furacões, eu já vou começar com ele então. E já vou te colocar numa sinuca de bico. Temporada de furacões ou o som do rugido da onça? O som do rugido da onça. A Michelina O som do rugido ou torturado? O som do rugido. O som do rugido ou vidas secas? Vida seca também é covardia, né? Vidas secas ou yoga? Vidas secas. Vidas secas ou o olho mais azul da Toni Morrison? Vidas secas. Vidas secas ou Dom Casmurro? Vidas secas. Vidas secas ou correntes da Olga? Nossa, vidas secas. Vidas secas ou Som e Fúria do Faulkner? Som e Fúria. Eita, Som e Fúria. Som e Fúria ou Yoga do Carré? Som e Fúria. Som e Fúria. Esse é o Som e Fúria então, final aqui. Querido, muito obrigado. Terminamos aqui o papo, super gostoso. Obrigado. Eu sei que você está numa jornada aí longa de viagem. Então, obrigado por você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Ter vindo depois dessa jornada de viagem aqui. Você está em São Paulo para lançar o livro também. Não deixa de ser mais uma jornada de eventos, livrarias e tudo. Boa sorte no lançamento. Obrigado pelo papo, obrigado pelo trabalho. Que venha mais, já estou curioso para saber desse terceiro romance que está vindo aí. Quero ler em breve. Já vai me falando aí quando vai sair. Estou ansioso já. Então, obrigado mesmo pelo papo. Prazer enorme. Né? E foi maravilhoso. Me mostrado o livro, né? Oi? Tem me mostrado o Quinta Estação. Exato, que chegou em primeira mão aqui para você. Que a Patuá me mandou em casa, maravilhoso. Obrigado aí, Patuá, também. Bom, gente, obrigado pela audiência. Não deixa de comentar aqui o que vocês já acharam do episódio. Se gostaram das referências dos livros que a gente trouxe aqui, o que vocês já leram e tudo, ou que gostariam de ler, quem vocês gostariam de ter aqui como próximo convidado. Obviamente que a gente vai tentar contatar essas pessoas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido tanto quanto a gente aqui essa conversa. Já a gente está aí novamente com um novo episódio para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê já num outro episódio, tá? Um beijo.